possa chegar até a sua casa. Tem toda aqui uma equipe, uma estrutura formada aqui nos bastidores. E eu quero louvar a Deus pela vida desses irmãos. Diz assim a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 15. Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Eu quero que você grave o versículo 15 na parte final, onde diz: Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Amém? Quando nós vamos para o livro de Samuel, nós poderíamos aqui abranger como este livro alcança dois tipos de governo. Nós poderíamos aqui falar sobre o período de teocracia, governo de Deus, e também do período que ele vai romper, que ele vai chegar, o período chamado monarquia, onde o povo escolhe um rei. Nós poderíamos aqui citar também no livro do profeta Samuel, o momento em que o sacerdócio estava em descrédito. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias estavam fazendo aquilo que não agradava a Deus no templo, no lugar sagrado, no lugar de adoração. Eles haviam perdido o propósito pelo qual eles eram estabelecidos. Nós poderíamos muito bem citar aqui estes dois assuntos, mas o que Deus tem ministrado no meu coração nessa tarde, para que nós pudéssemos aqui no decorrer desta mensagem enfatizar, é o tema: o quanto estamos dispostos a lutar pela nossa salvação. O quanto estamos dispostos a lutar pelo nosso milagre. O quanto estamos dispostos a nos entregar no decorrer desta caminhada. É por isso que eu fiz questão de repetir para você, quando no versículo 15 ela diz: Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana, ela é um exemplo de mulher. A vida de Ana nos inspira para que nós possamos lutar mais, para que nós possamos perseverar mais. É muito conhecido de todos, e aqueles que não conhecem, que esta mulher, a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher estéril, ou seja, ela não poderia gerar filhos. Nós vamos ver no capítulo 1, a Bíblia dizendo que Deus havia cerrado a madre de Ana, e nós vamos aprender que aqui existe um propósito. Nós vamos aprender que aqui Deus, Ele extrai coisas de nós a partir das nossas fraquezas. É por isso que nós vamos ver quando as Escrituras diz que quando nós estamos fracos, aí é que somos fortes. É como que Deus extrai algo a mais de nós no meio da nossa fraqueza, no meio da nossa limitação. Eu olho um tempo como este e eu percebo uma ação de Deus muito grande, porque Deus está extraindo algo extraordinário de nós. É nessa fraqueza, é nessa limitação nossa em meio a essa pandemia, que Deus está forjando um caráter de cristãos, de uma fé inabalável, de uma fé convicta, de uma fé que rompe barreiras, de uma fé que se entrega.
Então, para aquela época, uma mulher estéril, uma mulher que não poderia gerar filhos, era algo frustrante, era algo terrível. Uma mulher naquela época não poder gerar filhos. Então Ana, na sua caminhada de fé, ela já está aqui com um desafio muito grande. Ela tem que lidar com a frustração de não poder gerar filhos e ser vista de uma forma ruim perante a sociedade por não gerar filhos. E aqui então nós vemos que uma frustração pode ser gerada. E quando a gente olha para um cenário como o de hoje, a gente vê pessoas frustradas, uma geração frustrada, muita gente frustrada. Por quê? Porque eu não tenho aquilo que o famoso da rede social tem. Porque eu não vivo a vida do famoso da rede social. E isso tem causado frustrações nas pessoas. Mas a mensagem de Deus para você nesta noite é: desfrute daquilo que Deus tem te dado. Talvez você não tenha tudo aquilo que eles têm, mas se você tem a presença de Deus, você tem muito além daquilo que eles podem te oferecer. Aleluia! É por isso que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Deus está dizendo: desfruta daquilo que eu tenho te dado. É por isso que a Bíblia vai dizer: olha, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Se nós formos fiéis nas etapas da escassez, a certeza é que Deus nos colocará no muito. Deus nos dará a garantia. É por isso que quando você estuda o livro de Jó, você vai ver que Jó era um homem riquíssimo. E um ponto, ele perde tudo, mas ele é fiel também no pouco. Aí Deus disse: então, vou colocar no muito, vou dar em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido, vou dar muito mais. Deus está dizendo para pessoas que me ouvem neste momento: eu vou restituir e vou restituir em dobro. Você está sendo fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Aleluia! Dá um glória a Deus aí na sua casa, meu irmão. Libera uma palavra de Deus aí na sua casa. Aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluia! Não bastasse a infertilidade de Ana, o desafio vai aumentando, o problema aumenta. Não basta ser estéril, mas tem uma adversária, tem alguém que se levanta para liberar uma palavra negativa, num momento difícil. Ai, como nós enxergamos isso no dia de hoje. O momento é difícil. E você vê pessoas dizendo: olha, vai piorar, vai de mal a pior. Palavras negativas em momentos difíceis. Não bastava a infertilidade, e havia uma mulher chamada Penina, que essa a insultava, essa a criticava. Não bastava a frustração de não poder gerar um filho, agora também tem que lidar com palavras negativas, porque é sempre assim na nossa caminhada. Quando você sonha, quando você quer construir algo, saibamos nós, que sempre teremos desafios, sempre teremos que na caminhada romper obstáculos. E agora Ana tem mais um obstáculo, uma mulher que se levanta com palavras negativas de desafio perante ela. E quando nós estamos construindo algo, sempre nós vamos ter desafios na nossa caminhada, porque o desafio, ele nos projeta para algo maior. Você observa que quando nós passamos por uma provação, nós temos uma propriedade maior para falar do assunto. Nós temos uma intimidade maior com aquele assunto. Você já viu que algumas experiências que você tem com Deus, alguma pessoa está vivendo a mesma experiência, e você diz: olha, fica tranquilo, eu já passei isso, e Deus cuida, Deus trabalha. É assim, a experiência, ela nos faz ter uma intimidade maior, ela nos faz ter uma propriedade maior no assunto.
como nós lembramos na Bíblia, de homens que estavam trabalhando para o Senhor, homens que estavam construindo algo de fé, e eles enfrentaram desafios. Como não lembrar aqui de Neemias, quando ele tem um desafio de ajudar o seu povo a reconstruir os muros de Jerusalém. Mas eu aprendo uma coisa, que nós não devemos sair para a peleja sem antes nos preparar, sem antes afiar o machado, sem antes nos esconder em Deus. Antes de nós aparecer perante os homens, nós precisamos nos esconder perante Deus. Neemias capítulo 4, você vai ver que quando ele está na obra, ele está no desafio de ajudar aquele povo a reconstruir. Ele estava em uma missão grande, a ponto dele dizer: olha, eu estou em uma grande obra e não posso parar. Deus está dizendo para nós: nós estamos em uma grande obra, não podemos parar. Nós não podemos parar porque o desafio chegou, irmãos. Nós não podemos parar, irmãs, porque o desafio chegou. Pelo contrário, agora é hora da gente levantar a cabeça e dizer: Deus proverá, Deus proverá. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de provisão. E Neemias está nesse desafio. No capítulo 4 de Neemias, nós vamos ver que Sambalate e Tobias se levantam contra eles, com palavras negativas, com palavras que tentavam os impedir de caminhar. Mas eu aprendo uma coisa: por que que Neemias não parou? Por que que Neemias não se lamenta diante do desafio na caminhada? No capítulo 1 você vai aprender por que Neemias não desiste. Por quê? Porque Neemias primeiro, ele se prostrou perante a Deus. A Bíblia vai dizer que ele se prostrou e ele tirou um período de jejum. Neemias estava em jejum, em oração, em arrependimento. Aí eu aprendo uma coisa, quando eu falo sobre isso, que aquele que se prostra diante de Deus, ele fica de pé diante da circunstância. Aquele que se prostra diante de Deus, ele não para quando a circunstância chega na vida dele. Neemias ficou de pé, por quê? Porque primeiro ele se prostrou perante o Senhor Deus de Israel. Como não aprender com os líderes sobre desafio, sobre caminhada? Moisés era homem de intimidade com Deus. Moisés era homem que ouvia a voz de Deus. Mas chega um momento que ele está passando com o povo. Eles estavam saindo do Egito. Eles enfrentaram ali desafios. Eles tiveram que enfrentar ali adversidades. E de repente, quando eles estão a ponto de romper, eles se dão ali de frente com o mar. E aí o que acontece? Deus abre o mar para que aquele povo pudesse passar. Por quê? Porque quem se prostra diante de Deus, ele fica de pé diante da circunstância. O mar vermelho torna-se terra firme para ele passar. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus cuida daqueles que entregam o seu caminho a Ele. Vai uma palavra de Deus para você que nos acompanha. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, se você ainda não decidiu na sua vida de fé, vai a palavra para você. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará na sua vida. As adversidades nos moldam. E eu não sei se você está entendendo, mas observa que todos esses que eu citei foram homens que estavam numa carreira, numa caminhada proposta por Deus. Como não se lembrar de José, o menino que sonhou, mas que enfrentou a rejeição dos irmãos, a provação na casa de Potifar, e foi honrado quando estava na prisão. É lindo ver isso, porque aquele que é fiel no pouco, ele chega no muito. Aquele que é moldado no deserto, aquele que passa por provação, mas ele persevera, ele alcança a misericórdia de Deus. Então, nós aprendemos aqui
que ela vai lidar agora com as palavras negativas, com mais um desafio na caminhada, mas ela persevera em Deus. Quem caminha por fé, ele não pode olhar para o momento, pois ele tem uma esperança de dias melhores. Quando nós olhamos numa perspectiva de fé, até o momento difícil, ele serve de consolo para nós. Mateus capítulo 5, versículo 4 vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Como não lembrar do Salmo 126? O povo vinha subindo no cântico da peregrinação. O povo vinha subindo adorando a Deus. Eles haviam vivido o período de cativeiro, vale, dificuldade tremenda. Mas aí no Salmo 126, você vai entender a profundidade do deserto. Você vai entender a profundidade de você vencer as etapas. Eles sobem dizendo, olha, o povo dizendo, os que estavam na região, não eram os servos de Deus, dizendo, olha, grandes coisas fez o Senhor a estes. E aí o povo de Israel também cantava dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aí ele vai além dizendo, os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Ah, meu Deus do céu, a gente está chorando, mas vai ser consolado. A gente passa pelo vale, mas grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Oh glória! Oh glória a Deus! Na continuação do sermão, no capítulo 5, no versículo 7, Jesus vai dizer, bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Irmão, quem caminha por fé, quando ele vê um cenário com esse, ele não pode se abater, porque ele sabe que o consolo vem de Deus. Ele sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Sempre vai existir uma penina no nosso caminho, vai existir alguém que vai liberar a palavra negativa, vai ter desafio. Tem dia que a gente vai querer chorar, tem dia que a gente não tem um ombro amigo, mas a gente sabe que a gente derrama lágrima, mas é consolado por Deus, é consolado pelo Todo-Poderoso. No Apocalipse ele disse que lá não haverá choro, lá toda lágrima ele vai enxugar dos nossos olhos. Para aqueles que ficam, ranger de dentes, pranto, mas para os fiéis a Deus, ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Então, se penina está te causando palavras negativas, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo. Esse momento vai contribuir para o seu bem. A palavra de Deus para você é, seja fiel neste momento, seja fiel no pouco. Ah, irmão, mas eu estou desempregado, a coisa está difícil, amém, mas seja fiel. Continua fiel no pouco, porque vai chegar a hora que no muito o Senhor vai te colocar, e todos vão ver que Deus é na sua vida. É por isso que Mateus 6 ele disse, olha, quando fores orar, entra no teu quarto em secreto, e o Deus que te vê no secreto, ele te recompensará. E a recompensa todos vê, porque ele diz, ele te recompensará publicamente, ou seja, todos vão ver a igreja triunfante, todos vão ver a igreja triunfante. Oh glória a Deus. Eu não sei se essa palavra está te animando, irmão, mas eu tenho uma convicção que Deus está falando com pessoas aqui que estavam pensando em parar, e Deus está dizendo, seja fiel no pouco, seja fiel no pouco, porque no muito você vai chegar. Glória a Deus. Outra lição que nós aprendemos. Nós vamos ver um momento que Eucana, a esposa de Ana, ele vai chegar nela, vendo a situação, porque a Bíblia diz que Ana, devido à circunstância, não poder gerar filhos, Penina
adversária ou provocando, chega um momento que ela fica amargurada de alma, a ponto dela não querer desfrutar do momento de refeição com seu esposo, a ponto dele chegar e dizer: olha, não sou eu mais importante do que 10 filhos. Aqui a gente aprende uma grande lição. Nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, quando nós estamos amargurados, quando nós estamos diante de uma dificuldade, às vezes nós temos a não valorizar as outras coisas. Aquilo estava atrapalhando. Observa que o esposo dela chega: olha, eu não sou mais importante do que 10 filhos. A amargura da alma de Ana não estava deixando ela perceber que ela tinha um esposo ao seu lado. E tem muita gente, muitos de nós, às vezes, quando chega a provação, chega a dificuldade, nós deixamos de olhar para as coisas boas e passamos a focar somente no problema. E quando nós passamos a focar no problema, ele vai se tornando cada vez maior. A gente vai ficando cada vez mais amargurado. A gente vai ficando cada vez mais decepcionado. Porque a gente passa a valorizar mais aquilo que a gente não tem do que aquilo que a gente tem. Meu irmão, vim com uma palavra de Deus para você nessa noite. Valorize aquilo que você tem. Valorize a sua família que você tem hoje. Valorize, irmão, a sua esposa que você tem. Esposa, valorize o seu marido. Valorize aquilo que Deus te deu. Porque é assim, a dificuldade vem e às vezes a gente esquece de valorizar aquilo que a gente tem e se apega àquilo que ainda vai de vir. É por isso que tem muita gente que sofre de transtornos de ansiedade, porque ele passa a viver mais o futuro do que o presente. E é por isso que tem muita gente que vive depressão, porque ele vive no presente somente o passado. Mas é que nós aprendemos que nós precisamos valorizar aquilo que nós temos e não aquilo que nós podemos ter. Amém? Glória a Deus. Então ela olha para o problema e isso gera amargura de alma. Mas certo que a Bíblia nos orienta aonde deve ser a nossa visão. Ele disse: olha o que a Escritura diz: olhai para o autor e consumador da vossa fé, que é Cristo Jesus. O que o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí a visão muda. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você muda a visão, você observa que o obstáculo fica pequeno. Você observa que aquilo que estava distante, ele torna-se a mais perto. Porque a ótica da fé, ela nos leva a enxergar um problema que é grande e pequeno. Porque ele é pequeno, porque o nosso Deus é grande. Então, meu irmão, se você não tem, amém, simplesmente creia que Deus pode prover na sua caminhada. Mude a sua visão. Pare de ouvir notícias ruins. Pare de ouvir decretos ruins. Atente-se para aquilo que Deus disse ao seu respeito. Atente-se para aquilo que Deus liberou ao seu respeito. Nós tivemos culto no ano de 2019, todos os fins de semana, todas as quartas-feiras. Deus liberava palavras aqui constantemente. Deus liberava promessas. E aí vem uma dificuldade, parece que a gente esquece aquilo que Deus liberou. Não, o que Deus liberou por causa da pandemia não caiu por terra. Pelo contrário, só está mais próximo de se cumprir, irmão. Só está mais próximo. O cenário só está sendo preparado para que o anticristo se manifeste. É simplesmente isso. Olha só para você ver.
a dificuldade, ela tampa a nossa visão. João 5, tem um paralítico que há 38 anos está ali à beira do tanque, esperando que as águas se movimentem para que ele alcance o milagre. Jesus chega ali, o Cristo, aquele que pode curar, aquele que pode salvar, libertar. Aí a pergunta de Jesus para ele é: olha, queres ficar são? Ele diz: todas as vezes que a água é movimentada, vai alguém e desce antes de mim. Observa que ele viu tanta gente recebendo milagre e ele não. Ele viu tanta gente prosperando e ele não. Que quando o dono do milagre, o dono da vida chega diante dele, o que ele fala? Os outros descem primeiro que eu, toda vez que a água é agitada, e eu não recebo o milagre. Amém. Mas então seja curado, pega a sua cama, anda. Oh glória. Para de olhar para a dificuldade, olha para o Cristo que se apresenta na sua frente dizendo: queres ficar são? Oh glória. Oh glória. Deus está mudando a visão de pessoas aqui que tem olhado para o cenário e tem se desesperado, mas a palavra de Deus para você nessa noite é: acalma o teu coração, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia. Será que você na sua casa pode erguer a sua mão e liberar um glória a Deus? Sabe o que eu aprendo? Que Deus não tem problema com esterilidade. Deus tem problema com coração ausente de fé. Porque quando a gente observa em Gênesis capítulo 18, nós vemos Sara, uma mulher que era estéril, mulher de Abraão. Certo que há uma diferença entre Sara e Ana. Por quê? Sara tinha promessa, mas quando Deus disse, ela não teve fé. Então aqui tem um perigo, que existe pessoas que têm promessa, mas não têm fé para tomar posse da promessa. Ana é diferente. Ana não tem promessa de filho, mas ela tem fé que se ela orar, se ela se prostrar diante de Deus, Deus pode gerar um filho. Tem gente que não veio de linhagem que tem promessa, mas tem tanta fé que Deus está salvando a família, Deus está mudando o quadro, Deus está mudando a história e soprando o teu nome nessa nação. Deus não tem problema com esterilidade, mas com coração ausente de fé. Por quê? Um ventre fértil, ele pode gerar um filho, mas somente um coração cheio de fé, meus irmãos, pode gerar um profeta, juiz e sacerdote. Oh glória a Deus. Será que você está entendendo a profundidade disso que Deus está liberando? Deus não tem problema com ventre infértil, mas com coração vazio de fé. Se a sua fé for grande, o ventre pode se tornar fértil. Mas se você vacilar, você pode ter promessa e deixar se ausentar de fé. Como Sara tem promessa, sua geração será grande, mas quando recebe a palavra, ela ri. Irmão, a igreja vive debaixo de uma promessa. As aflições que aqui passamos não se compara com a glória que a nós há de ser revelada. Oh glória, Deus está liberando uma palavra de consolo para o seu povo no dia de hoje. Deus está liberando uma palavra de despertamento. Até que talvez não gerou nada, mas hoje Deus está dizendo: o ventre pode ser infértil, mas se você tem um coração cheio de fé, eu posso mudar o quadro e posso fazer você gerar um profeta, um juiz, um sacerdote, algo que vai abençoar essa nação. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Ei, tem pessoas que aqui está com o ventre estéril. O que é ventre estéril? Não consegue produzir, vai rompendo, chora na presença, mas parece que nada acontece. Mas Deus está dizendo nesta noite: ventre estéril não é problema, problema é coração vazio. Se seu coração tem fé, recebe essa palavra.
É a fé que agrada a Deus. Eu já vou encerrar, meu tempo está acabando. Mas é a fé que nos faz viver o milagre. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que Deus disse. Olha o que Deus disse para Sara quando ela ri. Haveria coisa difícil ao Senhor? É uma pergunta. Haveria coisa difícil ao Senhor? E a pergunta é essa, irmãos, hoje. Haveria coisas difíceis ao Senhor? Basta uma palavra de Deus liberada, irmão Marcos. Basta uma palavra de Deus liberada. Para concluir, já vamos encerrar aqui. A conclusão, versículo 15, que nós lemos. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher tribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho me derramado a minha alma perante o Senhor. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Sabe o que eu aprendo? Isso aqui marcou minha vida, irmãos. Isso aqui marcou minha vida, esse versículo hoje. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Há uma grande diferença aqui. Sabe, Ana passou pela humilhação, passou pela dificuldade. Mas eu vim com a palavra de Deus para você nessa noite. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Ela passou pela humilhação, ela humilhou perante Deus, mas chegou o momento que Deus foi a exaltá-la. Ei, meu irmão, quando chega o momento da exaltação de Deus, ninguém pode parar o projeto. Ana queria um filho, Deus precisava de um profeta, Deus precisava de um juiz, Deus precisava de um sacerdote. Isso que você precisa será usado para a glória de Deus. Este dom que você procura não é para te exaltar, pelo contrário, é para que todos reconheçam: Deus é na vida dele. Samuel não foi gerado em Ana para que o nome dela soprasse, não, mas para que todos soubessem que Deus muda a história de um homem, de uma mulher que se humilha perante Deus. A palavra que eu tenho de Deus para você nessa noite é essa: humilhe-se perante o Senhor, para que ao tempo certo Ele vos exalte. Agora é o tempo da gente se humilhar perante Deus, irmãos. Deus cerrou a madre de Ana, sabe para quê? Porque existem portas que Deus fecha. Quando Deus fecha uma porta para nós, talvez seja Deus dizendo: fecha a porta do teu quarto, entra no teu aposento e ore. Se Deus fechou a porta para você, feche a porta do seu quarto e ore. Se derrame perante Ele, e Ele concederá o desejo do teu coração e mudará a tua história. Amém? Esta é a palavra que Deus tem para nós nessa noite.